E aí, gente, eu estou muito feliz. Nós vimos aí, né, o governador Casagrande falando já aí, né, da publicação, né, do edital da Polícia Penal. E nós estamos aguardando. Nós já temos alunos que estão estudando esses conteúdos que vão cair da banca IDCAP. Então nós queremos convidar você também a fazer parte. Então nós temos aí a inscrição. Ele falou que vai ser o quê? 7 de outubro já começa a inscrição até o dia 27 de outubro. Você tem a oportunidade de se inscrever, tem a oportunidade de entrar no nosso curso e também acompanhar aí os conteúdos que é pedido pela banca. Então, assim, é uma alegria, felicidade muito grande que nós ficamos na expectativa. Enquanto isso, vamos estar estudando, tá bom? Então, vamos aí à primeira questão. Nós temos a questão aqui da banca AOCP, né? Casan, temos aí 2016, foi dada essa prova aqui, né? Então, vamos à primeira questão em relação a excerto, né? Então, vamos aí. O risco de não atendimento é elevado. Assinale a alternativa correta. Então, vamos ver aqui. Assinale a alternativa correta. Eu primeiro vou fazer o quê? Vou localizar o verbo. Aqui eu tenho o verbo é o verbo ser. O verbo ser. O verbo ser, eu sei que é um verbo que? Verbo de ligação. Eu tenho um verbo de ligação. Verbo de ligação, eu tenho predicado nominal. Então, vou colocar aqui. Terminou aqui, vou colocar predicado nominal. Eu encontro o quê? Eu encontro verbo ligação. Tá? Eu encontro o verbo de ligação. E no predicado nominal, eu encontro também o predicativo do sujeito. Porque no predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito, que é o núcleo. Tá? Deixa eu colocar aqui, que é o núcleo. Tá? Onde que eu tenho um núcleo? Então, tem aqui agora. Então, vamos ver. Tem como núcleo o predicado, né? O predicado do verbo é. Não. Aqui eu tenho o que? É um verbo de ligação, que eu falei. Então, eu não tenho núcleo que é o verbo. Só se fosse o que? O predicativo do sujeito. E aqui eu tenho um predicado, que é um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação aqui. Então, vamos. Apresenta um predicado verbal? Não. Para ser predicado verbal, eu preciso de verbo. Vou colocar aqui. Eu preciso de verbo de ação, movimento. Verbo de ação, movimento. Aí eu vou ter o predicado verbal. Verbo de ação e movimento. Também não é, tá vendo? Não apresenta predicado, apresenta predicado. Só que é um predicado o quê? Nominal. Temos aqui, apresenta um predicado verbo nominal. Teria um verbo intransitivo com um adjetivo, uma característica. Não é esse o caso. Apresenta um predicado nominal. Isto, olha, tá vendo? Assinale a alternativa correta. Apresenta um predicado nominal. Então, a correta aqui, a letra E. Então, vamos ver a próxima. Hoje é um dia favorável para se estudar. Vamos ver aqui também da segunda questão da AOCP. Assinale a alternativa correta em relação ao excerto. Caberá a Sabesp, secretaria. Gente, quando eu tiver o verbo caber, referindo-se à competência, no caso aqui, ó, Secretaria de Recursos, né? A Sabesp, eu vou passar para vocês aqui, para vocês colocar esse sentido aqui.
o sentido, quando é relacionado a sentido de competência. Relacionado à competência. O que vai vir? Vai vir um objeto indireto, pode ter certeza, ó. Vai vir um objeto indireto, vai vir preposição mais o sujeito. E vai estar distante. Então, quando eu olho aqui, eu localizo o que eu falei com vocês, localizo primeiro o verbo. Só que essa questão aqui ó, caberá, né, do verbo caber, está se referindo que é competência, secretaria de recursos. Quando está se referindo à secretaria, ao governador, ao presidente, ó, tá vendo? Olha como é que tá. Usa-se o quê? Olha, eu tenho aqui, caberá quem? A Sabesp, secretaria. Só que eu tenho o que aqui? Olha, eu tenho a secretaria, a Sabesp. Ó, gente, eu tenho um A craseado. Se eu olho isso aqui, eu sei que tudo aqui está pedindo o quê? Ó, só está pedindo sujeito. Olha aqui as opções. Sujeito, eu não tenho sujeito com crase. Então, eu sei que isso aqui não vai ser, eu posso tirar. A Secretaria de Recursos Hídricos, ó, eu posso tirar. Ó, isso aqui é para confundir. Se estou pedindo sujeito, eu sei que não vai ter sujeito, que o sujeito não tem crase. O sujeito, ele não tem lá separação de vírgula. Sujeito predicado lá, então não vai ser. Ó, tiro. E as prefeituras, ó, vou tirar também aqui, olha. As prefeituras, ó, vou tirar, vou riscar fora. Tá vendo? As prefeituras. Até aqui eu posso tirar, porque isso aqui tudo vai me confundir. Na hora que eu fizer a pergunta ao verbo, para encontrar o sujeito. Sujeito não tem crase. Então eu vou tirar isso, ó, tirando. Agora eu vou fazer a pergunta ao verbo. Caberá, ó, o que caberá? O que é? Eu faço a pergunta, o que, né? Antes do verbo. O que caberá? A operação. Aí eu tirei aqui, vem aqui, ó. O que caberá? A operação de abastecimentos em pontos prioritários e a requisição, ó. E a requisição. Então, o que? A operação. Caberá? O que é que caberá? A operação e a requisição. Agora, sujeito é a operação e a requisição. O núcleo, a palavra mais importante, operação, né? E requisição, núcleo do sujeito. Aí tá perguntando, o sujeito da oração é somente operação? Não. O sujeito da oração é somente operação? Não. É a operação, né? E a requisição, ou operação, requisição. Então, esse aqui tá errado. O sujeito da oração possui dois núcleos? Operação e requisição? Sim, dois núcleos. Então, esse aqui, ó, tem um sujeito que tem dois núcleos, sujeito composto. Então, esse aqui que é o correto, ó. O sujeito da oração é não. Sabesp? Não. Secretaria? Não. O sujeito da oração possui um núcleo? Não. O sujeito da oração é somente requisito? Não. Então, eu tenho aqui letra B. E vamos à próxima questão. Está pedindo sobre a oração. Alguns a têm mais forte. É correto afirmar que não há sujeito na oração? Ó, localizo primeiro o que, gente, que eu falei? O verbo. Então, vamos ver aqui. O verbo está aqui, ó. Sobre a oração, alguns a têm. Tem é do verbo ter. E outra coisa, olha. Colocar aqui, essa é uma observação. Olha a diferença. O verbo ter no singular, olha, ele tem. O verbo ter no plural tem. Tem o que? O acento circunflexo para diferenciar o singular e plural. Então, vamos aqui, ó. Aqui ele está no plural, tá vendo? Ó, a tem mais, ó, forte. Então, aqui está no plural.
É correto afirmar que não há sujeito na oração? O que é que tem? Eu faço a pergunta antes do verbo para encontrar sujeito, que está dizendo que não há. O que é que tem? Alguns. O que é que tem? Alguns. Então aqui eu tenho sujeito, ó. Alguns aqui é sujeito, alguns a têm. Então esse aqui é o sujeito. Que é o sujeito. Então tem o sujeito. Vamos ver. Não existe concordância entre o verbo tem e o sujeito da oração, porque ter é um verbo impessoal. Não, o verbo impessoal, o verbo ter é quando está indicando o quê? O tempo passado. Deixa eu colocar esse aqui certo, vamos ver aqui. Isto, um verbo impessoal. Aqui não. Aqui está mostrando, o acento aqui está mostrando que nós temos aqui o verbo ter, mas aqui é um verbo que ele tem o que? O sujeito aqui, tá? Não existe concordância entre o verbo tem e o sujeito da oração. Não tá isso aqui não, porque ter é um verbo impessoal. Nós temos o verbo ter, quando tem lá oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, o verbo ter indicando tempo, né? Passado, tempo passado. Por exemplo, se eu fizer assim, olha, se eu colocar assim, olha, faz 3 anos que não o vejo. Ó, faz 3 anos, tempo aqui, ó, o verbo que fazer indicando tempo. Quando ele faz indicando o tempo passado, aí sim eu tenho que ir lá, uma oração sem sujeito. Ou sujeito, né? Inexistente. No caso aqui não é isso que tá. Então essa questão não é a correta. O acento do verbo tem é marca do singular. Não, olha. O tem aqui, ele tem um acento que circunflexa. É marca do quê? Do plural. Então aqui está errado. Alguns é um termo acessório da oração. Não. O termo acessório da oração é o aposto, vocativo. Aí sim, mas no caso aqui não. Alguns aqui é o sujeito. E nós sabemos que aqui é o quê? Quando eu tenho sujeito, eu tenho os termos essenciais da oração. Termo essencial da oração, sujeito e predicado. O verbo tem apresenta acento diferencial, ó, de plural para concordar com alguns. Correto. Ó, alguns está no plural. Então, quando eu falo alguns a têm, precisa ter o acento do plural. Está correta esta questão. A gente começa a empolgar, né, gente? Muito bom. Vamos à próxima questão? Não esqueça de ir lá no nosso canal e compartilhar essa live aqui, né? O nosso grupo, compartilha. E se tiver alguém, chame também para o nosso grupo, para juntos somos mais fortes. É isso aí. A quarta questão. Em esse levantamento, traçou um perfil na prática de atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% da população está inativa. Aqui eu tenho aqui, esse levantamento traçou. Traçou aqui eu tenho o verbo. Eu sempre localizo o verbo, gente. E vou aqui um outro verbo, apontou. O que eu quero encontrar, eu sempre faço a pergunta ao verbo, vou analisar antes, depois, né? Então, nós vamos ver aqui, da população inativa. Os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito? Então, vamos ver, né? Eu faço a pergunta antes para encontrar o sujeito. O que é que traçou? O que traçou? Esse levantamento. Esse levantamento traçou um perfil. O que é que traçou, né? O que traçou? Esse levantamento. Então, esse levantamento
esse levantamento é o sujeito do verbo traçou. Então, vamos ver o outro, um perfil na prática de atividade física no mundo. E apontou que. O que é que apontou? Ó, esse levantamento. O que é que apontou? Esse levantamento. Esse levantamento traçou um perfil na prática de atividade física no mundo e apontou. O que é que apontou? Ó, esse levantamento. Também o mesmo sujeito. Os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito. Sim, o mesmo sujeito. A opção AB tá, o sujeito do verbo traçou é um perfil? Não, errado. O sujeito do verbo apontou é um perfil? Errado. Nós vimos que é levantamento. O sujeito do verbo apontou é um perfil prático? Errado. No Brasil é uma adjunta adverbial de que indica modo. No Brasil, não, aqui olha só, gente, aqui está entre vírgula, tá vendo? No Brasil, ó, e não é nem um advérbio, nem uma adjunta adverbial de modo, tá vendo? No Brasil aqui está até deslocado, né? E nós sabemos que ele indica o quê? O advérbio, quando ele indica de modo, de lugar, de tempo, então ele pode ser, sim, vai classificar como adjunta adverbial, mas no caso aqui não é, não é mais modo. E ele está entre vírgula, está deslocado aqui. O termo física, em atividade física, é uma adjunta adverbial? Também não, né? Com a função de complemento, não. Complementar o nome, errado. Porque quando eu tenho, olha, gente, em atividade física, física aqui, ó, atividade física, aqui eu tenho nome, ó, atividade física, mas física aqui é adjunta adverbial? Não. Adjunta adverbial com a função de completar o nome atividade. Não é adjunta adverbial. Então, nós temos aqui a opção correta, a letra A. E a quinta questão, chegando à quinta questão, nós temos aqui em existe um outro olhar. A expressão destacada funciona como existe. Eu faço, eu localizo o quê? O verbo. O verbo aqui, gente, o verbo existir, vou colocar aqui, ó. O pessoal confunde muito isso. O verbo existir, ele tem sujeito, tá? Então, aqui, ó. O que existe o quê? O que que existe? Um outro olhar. Um outro olhar é o sujeito. Ó, um outro olhar. O que é que existe? Um outro olhar. Então, esse aqui, ó, é o sujeito. Agora, então vamos ver aqui. O que é que existe? Um outro olhar. Ele não é um objeto indireto. Indireta que precisaria até de uma preposição, né? Não tem preposição. Existe o quê? Ó, se eu quiser encontrar o objeto, eu faço a pergunta sempre depois do verbo, né? Aqui não. O que é que existe? Um outro olhar. Aqui tem o quê? Tem sujeito. Agora, não tem objeto indireto. Não tem adjunta adverbial, que eu faço a pergunta para encontrar o objeto depois do verbo. Adjunta adverbial, não tenho aqui advérbio com função de adjunta adverbial. Adjunta adnominal, o quê? É o artigo, é o numeral, é o pronome que tiver o quê? Acompanhando o substantivo, vai exercer a função de adjunta adnominal. Não tem esse caso aqui. Objeto direto? Também não. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o que é que existe um outro olhar, que vai ser o sujeito. Eu faço a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito. Legal. Vamos à próxima questão. Gente, nós temos essas aulas explicadinha, completa, passo a passo, na plataforma Hotmart. Entra lá, vem estudar conosco. Temos aqui segundo os pesquisadores, há brechas na fiscalização
por parte da PF. O sujeito é. Eu localizo o verbo. Quando eu tenho a, que é do verbo haver, é um verbo impessoal. Não tenho que. Vou colocar aqui sujeito. Verbo impessoal, não tem sujeito. E aqui o que eu posso ver aqui, ó. Terceira pessoa singular. Terceira pessoa singular. Verbo haver é um verbo impessoal, não tem sujeito. Mas ele tem o quê? Não tem sujeito. Vou colocar aqui. Mas tem o quê? Objeto direto. Não tem sujeito, mas tem objeto direto. Se não tem sujeito, eu tenho o quê? Oração sem sujeito. É um verbo impessoal, ele não tem sujeito, verbo haver. Mas ele tem o quê? Objeto direto. Se ele não tem sujeito, tá falando aqui o sujeito é o quê? Oração sem sujeito, que é o mesmo sujeito inexistente. Então aqui eu tenho a letra o A. E assim chegamos ao final da nossa aula, do nosso conteúdo nesse dia. Continue estudando, que praticamente vocês terão a vitória. Obrigada. Continua conosco aí.